Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, isso aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia do 12 livros para 2023. E o livro que nós sorteamos para março foi este daqui, ó, O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch. Toda vez eu falo que eu não sei se eu tô falando o sobrenome certo, se eu não estiver, pois me desculpe, Daniela. Uma edição bonita e caprichada da Tordesilhas. Esse livro já estava na minha estante há um bom tempo, esperando a leitura, e eu coloquei este ano na minha lista dos 12 livros para 2023. Eu confesso que eu estava bastante apreensiva para ler esse livro. Eu fiquei imaginando que então, para vocês entenderem, né? É um romance baseado numa das maiores tragédias que nós tivemos aqui no Brasil, que foi conhecida como Massacre de Realengo. Eu estou olhando aqui na contracapa, porque as datas acabam me fugindo um pouco. Nesse dia, teve um atentado numa escola do subúrbio do Rio de Janeiro, não sei se vocês estão lembrados, muita gente acompanhou, em que um ex-aluno matou 12 estudantes, a maioria meninas, no dia 7 de abril de 2011. Então, essa tragédia aí daqui a pouco vai fazer mais um aniversário, infelizmente. Aqui ela diz assim, ó, não é um livro sobre o massacre, mas sobre a amizade. Foi escrito por uma jornalista, né, Daniela, que cobriu o evento. Então, eu acho que eu tenho mania de não ler a contracapa, de não ler as sinopses, porque eu não gosto de pegar spoilers, eu gosto de ser surpreendida pela leitura. Normalmente eu dou uma passada de olho, assim, só para ver mais ou menos o que é, mas eu não leio antes. Então, talvez se eu tivesse lido, já teria encarado com uma leveza maior. E eu acho que essa leveza é o que eu queria trazer para vocês. Tanta leveza como o que mais me chamou a atenção nesse livro foi a sensibilidade da Daniela. Eu sempre digo que eu adoro livros escritos por jornalistas. Eu acho que são livros, assim, normalmente são livros bem escritos. Eles têm uma fluência boa. Então eu sempre me animo quando eu sei que é um jornalista que escreveu o livro. E com esse não foi diferente. Só que eu fiquei imaginando que ia falar muito sobre o massacre. E não é o que acontece aqui. Então aqui nós temos basicamente duas meninas, duas adolescentes que são as protagonistas dessa história, né? A Maria Laura e a sua prima Natália. O livro, ele é narrado pela Maria Laura, que todo mundo chamava de Malu, mas que era chamada de Laurinha por essa prima, que era basicamente como se fosse a irmã dela. Elas foram criadas juntas na casa da avó. A avó morava, né, embaixo, e a mãe da Natália morava na parte de cima com o marido. A mãe da Malu, da Maria Laura, ela ficou grávida ainda adolescente e ela acabou dando vários problemas para essa avó, né? Então ela ficou muito tempo fora, depois ela se casou de novo, depois foi morar em outro lugar. Então quem criou essa menina foi a avó e depois a tia. Então ela foi criada junto com a Natália, elas eram muito próximas de idade, estudavam juntas, né? Então vai contar muito sobre a infância dessas duas meninas, o quanto tinha de uma ingenuidade, sobre amizades, sobre alguns temas até mais pesados, mas escritos pela Daniela de uma forma leve. E a Natália, ela era apaixonada por escrita, por literatura. Ela ganhou um campeonato, né, com uma redação, assim como a Daniela. E então tem alguns fatores aí até autobiográficos que a Daniela até coloca aqui no texto. E eu acho que o livro, ele fala muito sobre a perenidade da vida, o quanto a nossa vida é perene, o quanto de um segundo para o outro tudo muda, e que a gente nunca vai estar preparado para essas mudanças, mas que eu acho que é tão importante, eu acho que é isso que o livro traz, né? Tão importante falar o quanto ama aquela pessoa,
aproveitar tudo que pode, independente da pessoa estar doente ou estar passando por algum momento difícil. Isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu até separei aqui uma passagem que a autora fala assim, ó, na voz da nossa narradora, que é a Maria Laura. Eu não tinha idade para entender o que talvez ninguém tenha idade para entender. A nossa rotina é frágil e desaparece de repente. Basta uma brecha no desenrolar do dia e a vida como a conhecemos acaba em ruína. O prédio desaba, um carro explode ou um homem entra na escola e mata 12 crianças. Então assim, apesar de, lógico, ser uma tragédia horrorosa, uma coisa assim que a gente não consegue nem dimensionar a forma respeitosa como a Daniela traz, cria essa narrativa, me agrada muito e me deixou muito surpresa, assim, de uma forma muito positiva. Eu acho que ela foi muito respeitosa, né? No final tem um prólogo, no final, prólogo não, tem uma, me fugiu o nome, peraí. Antes dos agradecimentos tem tinha aqui que eu ia deixar marcado e não deixei, né? Tem até uma lista aqui das crianças, dos adolescentes, né, que morreram. Tem um pós-fácil, eu tinha me fugido do nome, me desculpem, em que ela explica que ela foi uma das jornalistas que foi cobrir essa história, o desenrolar dessa história, conheceu alguns familiares. Ela trabalhava para a revista Capricho. A revista Capricho é uma revista que eu amo, que foi muito importante na minha adolescência lá atrás, né? Então eu tenho um carinho muito grande pela Capricho. E ela fala que ela escreveu essa história, né? Saúde, Zacarias está aqui espirrando. Baseado em fatos reais, mas que é uma história, né? Um romance que ela escreve. Então assim, é só mais pro final. O livro é dividido em duas partes, tá? A primeira é a infância e a segunda é o fim da infância. A primeira parte é bem maior, são 75 capítulos, e a segunda 25 capítulos. Você fala, Cláudia, nossa, quantos capítulos? Mas dois artifícios que eu acho que a Daniela usou assim de uma forma muito primorosa e que traz uma leveza para esse texto. Os capítulos são bem curtinhos, 2 ou 3 páginas cada um. Então você lê assim, ele é mais ou menos escrito mais ou menos como uma forma de diário, né? Não especificamente um diário, mas ele me lembra muito um diário. E o fato da narradora escrever em primeira pessoa, né? Ela escreve falando eu fiz, eu aconteci e tal. Isso também traz, além de uma leveza, uma certa proximidade do leitor com o texto e com a história. Eu gostei muito dessas duas estratégias que a Daniela usou aqui. Então assim, é um livro que me agradou bastante. Eu fiquei muito impressionada, assim, eu não esperava. Eu achava que era um livro assim muito triste mesmo. Lógico que a história é triste, gente, pelo amor de Deus, não é isso, que eu não estou menosprezando ou diminuindo a tristeza de uma pessoa totalmente fora da realidade, né, que entra numa escola para matar as pessoas, os alunos. E pelo que eu entendi aqui, esses detalhes eu não lembro, né, da época que aconteceu, mas a maioria eram meninas e ele escolhia as meninas mais bonitas, né? Então depois foi falado que ele sofreu bullying na escola, enfim. Inclusive, assim, algumas, ela depois, a Daniela vai falar, né? Inclusive uma era atleta, ela ficou paraplégica. Então, assim, são histórias, assim, muito dolorosas, mas isso não é explorado, isso não é o centro da história, né? Acho que o objetivo aqui, e o título diz muito isso, né? O pior dia de todos é o quanto essa tragédia ela vai mudar a dinâmica familiar,
a dinâmica de todas as pessoas envolvidas naquela família. Eu particularmente, óbvio que eu não quero dar um spoiler para vocês, mas assim, eu fiquei muito aflita porque eu sabia que uma personagem ia morrer, mas a gente não sabe qual é essa personagem. Eu também, mesmo que pudesse, eu não ia querer saber antes, óbvio, né? Então você fica muito aflita pensando assim, ai, né? Principalmente no começo, assim, quem que vai morrer? Quem que partiu, né? Então depois vai ficando mais claro, mas eu gostei muito de alguns artifícios que a autora usou, como um caderno que depois, né, aparece com cartas que uma das personagens escreve, homenageando cada um da família. Achei muito bonito esse artifício também. Então, assim, foi uma leitura muito diferente, foi uma leitura que eu gostei bastante, me surpreendeu muito positivamente. A escrita da Daniela é muito boa, gostei muito, e eu acho que assim, eu posso recomendar esse livro sem medo, assim, das pessoas. Olha, não é um livro de tragédia, não é um livro que você chora o tempo todo. É claro que eu me emocionei, e a gente se emociona, porque se não se emocionar tem alguma coisa muito errada, né? Mas é um livro que fala sobre o amor, é um livro que fala sobre o sentimento de família, é um livro que fala sobre superar as dificuldades, sobre pertencimento, sobre crescimento, sobre irmandade, sobre descoberta, sobre a vida. Eu acho que é um livro sobre a vida, embora tenha mortes e mortes chocantes, é um livro sobre vida, e isso me agradou muito. Então essas são as minhas impressões. Me conta aqui embaixo se você leu, se você gostaria de ler este livro. Este é o livro de março, do 12 livros para 2023, Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch, editora Tordesilhas. Olha que edição bonita, né? Eu gostei muito desse contraste aqui do amarelo com o azul. Tordesilhas tem arrasado aí em edições super bonitas e caprichadas. Essa é a estreia da Natália, eu tô olhando aqui o nome da personagem, né, da Daniela, na ficção. Eu acho que ela começou muito bem, e fico aqui no aguardo dos próximos lançamentos desta talentosa escritora que temos por aqui. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, que isso me ajuda bastante. E eu volto mês que vem com 12 livros para 2023 de abril. Claro que antes disso pretendo trazer outras produções aqui para vocês. Um beijo, turma, e até a próxima.